Vida e Saúde já está de volta e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre suplementação para quem faz atividade física, uma dúvida muito constante nos nossos blogs, no nosso portal, e agora você vai ter a oportunidade de aprender junto com a gente como fazer a coisa certa e como se aproveitar desse tipo de coisa que a gente tem disponível no mercado, mas com consciência, fazendo a coisa certa. Para conversar sobre esse assunto, a gente está aqui com a Adriana Boganha, que é nutricionista, já esteve com a gente várias vezes, obrigada pela participação, viu, Adriana? E também com o Carlos Roberto, que é educador físico, primeira vez aqui, ele é fisioterapeuta também, então está acostumado a conversar sobre esse assunto, esclarecer muita coisa sobre esse assunto, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre a quantidade de produtos que a gente tem hoje para comprar em qualquer lugar a gente acha. Qualquer cidade pequenininha do Brasil tem uma lojinha que vai vender ou tem uma academia que vai vender um produto que garante a suplementação e, na verdade, o que as pessoas parecem que têm buscado é ganho de massa muscular. Todos esses produtos são indicados. Vamos conversar um pouquinho sobre que tipos de produto a gente tem disponível no mercado. Vamos falar, Carlos Roberto, as famosas Whey Protein. São produtos que realmente vão trazer massa, vão ajudar no aumento da massa muscular? Então, na verdade, eles vão suprir uma necessidade, uma carência nutricional, né? Não é somente o alimento que vai trazer uma hipertrofia. Tem que estar aliado, sim, com exercício físico e específico. Exemplo, a musculação. Ela vai microlesionar a fibra muscular e junto para poder reparar essa lesão, aí os nutrientes, a suplementação entra junto com a alimentação também. Fala pra gente, Adriana, do que são feitos esses produtos suplementares? Sim, então os suplementos, eles são nutrientes extraídos de alguns alimentos. Então, por exemplo, tem suplementos de carboidrato, então são extraídos alguns tipos de carboidrato, proteínas, sais, tem alguns que são minerais, alguns polivitamínicos, então eles são extraídos de alguns alimentos. Do soro do leite, tem outros que são extraídos da clara do ovo, né, a albumina, tem outros que são extraídos da própria carne, né, então são nutrientes que são extraídos para complementar uma alimentação. A maioria desses produtos são de origem animal? Grande parte, Teru, grande parte. Existe produtos que são de origem vegetal? Sim, até o preço um pouco é diferenciado, mas é muito fácil, né, a extração dos produtos de origem animal. Tá, existem muitos produtos. Eu imagino que se você de repente está procurando esse tipo de suplementação, está de repente se perguntando qual é o ideal e como a gente precisa fazer o uso desse tipo de suplementação. Carlos, o que você indica? Então, na verdade, esses suplementos, a utilização dele tem que ir muito conforme o objetivo da pessoa, né? Tanto no ganho da massa muscular, como no ganho de um rendimento, né, na melhora da performance. Então vai entrar suplementos como hipercalóricos, às vezes a pessoa quer aumentar o peso, a pessoa ela tem uma dificuldade, né, de aumentar o peso. Temos também os proteicos, né, que vêm para poder reparar a fibra muscular. Nós temos os termogênicos que ajudam na queima de gordura e temos polivitamínicos, né, que vêm complementar também uma alimentação. Então tem todos esses alimentos, ele vem conforme o objetivo da pessoa. Agora você falou uma coisa interessante antes, que conforme a atividade muscular vai microlesionar as fibras musculares. Todo mundo que faz atividade física vai ter esse tipo de lesão? Depende da intensidade. Precisa fazer a suplementação todo mundo que faz atividade física? Sim, ele vai precisar porque às vezes na alimentação você não vai conseguir absorver todos esses nutrientes para poder estar reparando essa fibra muscular. Então, o suplemento ele veio, na verdade, para poder facilitar, né? Então, assim, treinou extenuante, precisa estar repondo. Agora é o seguinte, o suplemento, o nome já diz, é uma coisa que é para complementar. Tem muita gente fazendo do suplemento como se fosse uma alternativa, assim, na verdade, não está suplementando, tá fazendo daquilo uma refeição principal ou tá usando aquilo como não sei nem como dizer, mas está usando em excesso esse tipo de alimento. Posso chamar de alimento? Não, de suplemento. Exato. O que você indica, Carlos? Então, na verdade, o suplemento ele pode ser utilizado antes de um treino, dependendo do objetivo, do tempo do exercício. Ele pode ser utilizado durante e após os treinos, né?
Só que o suplemento, ele veio para complementar, não para poder substituir um alimento. Você tem que ter as suas refeições diárias, né? Você tem que respeitar todos esses alimentos. No Vida e Saúde a gente já gravou sobre alimentação pré-treino, pós-treino. É interessante que a gente não pode usar a suplementação, Adriana, de repente para fazer o papel da alimentação. Exato. Até complementando o que o Carlos falou, se a dieta ela não for equilibrada, balanceada, né, até a gente pode estar utilizando o suplemento, ele não tem essa eficácia de substituir uma alimentação. Até porque são nutrientes isolados, então é a proteína ou então só o carboidrato, e onde fica as vitaminas, os minerais. Então é muito importante que tenha uma alimentação equilibrada, né? E o suplemento vai depender da situação da pessoa, do indivíduo, e tem que ver se realmente é necessário para aquela pessoa. Que tipo de alimento, então, quem está se exercitando precisa pensar em consumir mais? Certo. Bom, a alimentação, ela tem que ser equilibrada. Ela tem que ser balanceada, né? Então, é importante, o consumo de frutas e verduras é essencial. Tá. Fibras, certo? E ter também regularidade no comer. Tem que ser os horários bem estipulados, tudo direitinho. E como o Carlos falou, tem que se preocupar muito com o que você come antes do treino, durante o treino, dependendo da duração, da intensidade. Bebida, e né? após, né? Então, antes do treino, a gente recomenda alimentos que vão dar energia. E depois do treino, alimentos, as proteínas que vão reparar aquela lesão. Às vezes não é só na musculação, mas fez uma atividade um pouco mais extenuante que vai precisar reparar, né? Então é importante ter esse equilíbrio mesmo. Tá. Agora é o seguinte, no mercado a gente encontra produto hidrolisado, produto concentrado e produto isolado. Qual é a diferença de cada um desses produtos? Na verdade, Carlos? a diferença ela está na proteína e na absorção, né? O concentrado, o hidrolisado, se você for ver, ele é o que tem maior quantidade de proteína e ele tem uma absorção muito mais rápida, né? Às vezes ele é até interessante, tipo, você tomar um pós-treino, né? E absorveu muito mais rápido. A célula ela tá carente desse nutriente, né? O isolado ele já tem um pouco menor, a proteína. Ela também tem uma absorção rápida, que é muito mais rápida do que o concentrado. Então, na verdade, a diferença é a absorção. Vai graduando. Como é que é melhor fazer a escolha, então? Como que eu escolho melhor? Então, ultimamente o pessoal está escolhendo devido ao valor, né? Porque o hidrolisado, ele já é muito mais caro. Uma pessoa que ela está iniciando, a gente acaba recomendando um concentrado, né? O corpo dela ainda não está acostumado com tanto nutriente, a gente recomenda assim, tomar um pouco. Então, vai muito também do objetivo da pessoa. Se ela está querendo, atletas mesmo, eles preferem o isolado e mais o hidrolisado, que tem uma absorção muito mais rápida. Agora eu queria voltar um pouquinho na questão você se não digo medicar, mas auto-suplementar. Qual é o risco disso acontecer, de eu fazer o uso indiscriminado desse tipo de produto? Então, na verdade, o que acontece? Tem que estar sendo orientado por um profissional, principalmente os nutricionistas, né? Porque você tem que ver a quantidade certa, a dosagem certa para tomando. De repente alguém está lá mais magrinho e quer ganhar massa muscular da noite para o dia, e fala, não, eu vou lá, eu vou tomar compra aquele potão, eu vou tomar todo dia, sem orientação nenhuma, 2, 3 vezes ao dia. Não, eu quero ganhar massa muscular, vou trabalhar firme para isso. Não é assim que funciona? Não, porque também você tem que ver a questão de horários, né? Qual é o melhor momento de se tomar? Antes, durante, após o treino, fora desse horário? Qual é a quantidade? Vai complementar um outro alimento? Às vezes a pessoa, infelizmente, por não ter esse conhecimento, eles podem até deixar de comer, né, de se alimentar, colocar outros nutrientes, porque sempre você tem que pensar nessa questão, carboidratos, proteínas, minerais. Equilíbrio, né? Tem que ter todo esse equilíbrio e um nutricionista ele vai acabar fracionando bonitinho para uma pessoa. E outra coisa que o Carlos falou aqui muito interessante é o seguinte, não é esse tipo de produto que vai te fazer ganhar massa muscular, é atividade física. Esse tipo de produto vai te ajudar, mas é a atividade física que faz ganhar massa, é isso, Carlos? Sim, é os dois aliados. Exemplo, se a pessoa só treinar e ela não se alimentar, ela também não vai conseguir desenvolver essa massa muscular. Porque não vai ter como nutrir, não vai ter como reparar. Alimentar o músculo. Então você tem que repor essa necessidade.
Tá. Agora vamos falar, quero saber da Adriana, qual é o perigo, qual é o risco de usar a suplementação em exagero? Certo. Até foi interessante você falar qual é o profissional mais indicado para suplementar. É o nutricionista, porque o nutricionista ele consegue avaliar a necessidade individual daquele indivíduo. Então, existem cálculos, né, quanto de proteína uma pessoa precisa, considerando idade, sexo, tamanho, qual é o tipo de atividade física que a pessoa tem, certo? Então, é importante isso. Quando isso excede, quando excede a quantidade e a longo prazo, até tem casos de curto prazo, ainda os estudos não são tão conclusivos, mas é o que eu vejo na prática. Pessoas novas com carcinoma, com um câncer no estômago ou no fígado, porque acaba sobrecarregando então as funções renais, hepáticas mesmo, que eu falei, em grande quantidade e sem uma recomendação. A pele, você pode ver que tem pessoas que ficam até com acne, porque acaba, quando exagerando, exato. Lembrando, gente, que a suplementação, como a gente falou aqui, os tipos de produtos, são produtos que são concentrados, que são isolados. Então, se de repente você vai fazer um uso indiscriminado, de repente o seu treinador está oferecendo para você, ele pode ter ótimas intenções, mas você precisa de um nutricionista para fazer as medições corretas do seu corpo e analisar a sua necessidade. Cada caso é um caso, isso, Carlos? Isso. O que você pode ver, praticamente nós estamos falando de pessoas saudáveis, que não tem nenhum problema. Se a gente for pensar em uma outra área, nós podemos também estar trabalhando com uma pessoa que é diabético. E essa pessoa, o diabético, ele precisa fazer exercício. Ou que já tem a função renal também comprometida, não sabe, Então, não sabe. Então, vê o professor lá, toma isso. E ele quer ficar grande, ele quer crescer, Então, ele não... Ou quer perder peso. Ou quer perder peso, exatamente. Então, cada caso é um caso. Tá certo, gente. Olha, mais uma vez a gente percebe aqui que a gente precisa da orientação de profissionais específicos de confiança. E o caminho curto, às vezes, ele acaba saindo muito mais caro, com prejuízo da saúde sério, como os casos que a Adriana citou aqui pra gente. Eu quero agradecer, o nosso tempo é curto, acho que a gente pode voltar mais vezes falando sobre esse assunto, mas agora eu quero agradecer a participação de vocês, de coração, que Deus abençoe vocês, viu? Obrigada. Vida e Saúde fica por aqui, a gente se despede, amanhã tem mais. Você que quer saber um pouquinho mais ou que perdeu um pouquinho da nossa conversa, acessa lá novotempo.com/vida e saúde e você tem acesso a todo o conteúdo do programa de hoje e a programas anteriores também. Um abraço, fica com Deus e até amanhã. Tchauzinho.